sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita a nobre vereadora Érica Tanque que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Podeis assentar. Essa presidência solicita aos vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária do dia 11 de março de 2019. Algum vereador deseja impugnar a sessão? A ata da sessão ordinária do dia 11/3, não havendo a ata da sessão ordinária do dia 11/3, vai à votação. Espera que não está ainda a ata da sessão ordinária dia 11/3. A ata da sessão ordinária do dia 11/3 está em votação. A sessão está suspensa por 2 minutos. A ata da votação da sessão ordinária do dia 11/3 está em votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. A ata da sessão ordinária do dia 11/3 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Partiremos agora para a votação da ata da sessão solene do dia 11/3. Algum vereador deseja impugnar a ata? Não havendo a ata da sessão solene do dia 11/3, vai à votação e o painel de votação está aberto. A votação está encerrada. A ata da sessão solene do dia 11/3 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolência às seguintes famílias enlutadas: Abadia de Paula Oliveira Bete, Altina Conceição Rodrigues Albino,
Alzira Siqueira Toniolo, André Aparecido dos Santos, Aurora de Oliveira Santos, Doralice Horácia de Farias, Elísio José da Silva, Geni Parise de Machado, Haroldo Martins Torres, João dos Santos, Jonas Francisco dos Santos, José Amâncio Esquisato, José Erisvante Silva Pereira, José Felício Fraceto, José Zabim, Luiz Antônio da Silva, Manuel Correia de Souza, Manuel Gomes da Silva, Maria de Freitas Cirqueira, Maria de Matos dos Santos, Maria Isabel Vitorino da Silva, Marino Trentino, Mazão Saua, Otacílio Pereira de Lima, Rafael Henrique Denadai, Rafael Luiz, Rosália Caetano dos Santos, Rubens Antônio Pereira, Vera Lúcia da Silva Soares e Vilacino Pereira Passos. Poder se sentar. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente, começando pelas matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Ofício número 183/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo da Prefeitura Municipal de Limeira, 16.609, 16.610, 16.785/19. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, gerente da Divisão de Legislativo. Ao expediente. Ofício Tribunal de Contas 004426, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Araras, UR10. Excelentíssimo senhor presidente Sidney Pascotto, encaminho a Vossa Excelência para os fins previstos no artigo 31 da Constituição Federal e o artigo 150 da Carta Magna Estadual, cópia integral do processo do Tribunal de Contas 004426986.16, gravado em mídia digital, relativo ao exame das contas do exercício de 2016, apresentadas pela Prefeitura desse município. Ao ensejo, renova a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Paulo César Silva Alvarenga, diretor substituto da Unidade Regional 10 de Araras. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete da conselheira Cristiane de Castro Moraes, parecer. Tribunal 4426/989/16, Prefeitura Municipal de Limeira, exercício 2016. Prefeito Paulo César Junqueira Radiche. Advogado Daniel de Campos, OAB, número 94306, Marcelo Pavarelli,
OAB São Paulo 114.164, Silmar Aparecida Ribeiro, OAB São Paulo 133.223, Flávia Maria Pavarelli, OAB São Paulo 137.989, Adão de Jesus Vital, OAB São Paulo, número 35.525, Paulo Roberto Barcelos da Silva Júnior, OAB São Paulo 224.028, Natasha Antonieta Bonvini Medeiros, OAB São Paulo 302.678, Renata Maria Pavaveri Zamaro, OAB São Paulo 376.248, Procuradores de Conta, Rafael Antônio Baldo. Ementa, município de Limeira, contas do exercício de 2016, aplicação total no ensino, 27,81%, investimento no magistério, verba do Fundeb, 100%, total de despesas com Fundeb, 100%, investimento total na saúde, 20,70%, gasto com pessoal, 45,53%, resultado da execução orçamentária, déficit de 4,95%, e resultado financeiro negativo, parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Vistos, relatos e discutidos os autos. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão do dia 6 de novembro de 2018, pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente em exercício e relatora, bem como do conselheiro Sidney Stanislau Beraldo e do auditor substituto de conselheiro Antônio Carlos dos Santos, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira, exercício de 2016, exceção feita aos autos, porventura pendentes, de apreciação por esse tribunal, em especial o expediente 1362.989.17-0, que se encontra em trâmite autônomo. A margem do parecer determinou a expedição de ofício ao Executivo Municipal com as recomendações relacionadas no voto, juntado aos autos, devendo ainda a fiscalização em inspeções futuras certificar-se quanto ao cumprimento das recomendações e determinações expedidas. Por fim, determinou transitada e julgada a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/211, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico, na página www.tce.sp.gov.br. Presente a doutora Élida Graziane Pinto, digníssima representante do Ministério Público de Contas. Publique-se, São Paulo, 4 de dezembro de 2018, Edgar Camargo Rodrigues, presidente, Cristiana de Castro Moraes, relatora. Ao expediente. Passaremos agora para as matérias protocoladas propostas. Matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de lei número 61/2019, perpetua o nome do pastor Amadeu José Ribeiro na rua projetada 24, no bairro de Geada, no município de Limeira. Autoria, vereador Darcy Reis. As comissões. Projeto de lei número 62/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Limeira na publicidade de documentos de regularização que a presente lei especifica, no município de Limeira e da outras providências. Autoria, vereadora Carolina Pontes. As comissões. Substitutivo número 18 ao projeto de lei número 267/18, que altera a ementa e redação do projeto de lei 267/18, que dispõe sobre o direito à realização de implante contraceptivo
de longa duração para mulheres em situação de rua que não desejam engravidar. Autoria, vereadora doutora Mayra. Às comissões. Substitutivo 19 ao projeto de lei 58/2019. Dispõe sobre a divulgação de listagem com todos os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e os de alto custo, farmácia do ARE. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. Às comissões. Requerimento 117/2019 requer informações Questão de ordem, senhor Poder presidente. Executivo. Questão de ordem, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas por presente. Senhor presidente, em virtude de a gente ter 113 requerimentos, eu faço um pedido, um requerimento com a anuência dos líderes, para que possamos apenas o número, a ementa e o autor. Obrigado. A solicitação do vereador Zé da Mix precisa da anuência dos líderes, para que leiamos do requerimento somente a ementa, o autor e o número. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé da Mix. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Conforme a anuência dos líderes, passaremos a leitura dos requerimentos apenas pelo número, autor e a ementa. Requerimento 117/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre as recusas nas ofertas de vagas em creche e bolsas creches no município de Limeira. Autoria, vereador Estevão Nogueira. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Para discutir o requerimento, vereadora Constância Félix. 117. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, é importante informar a população a abordar a questão das creches que estamos vivenciando no nosso município. Volto a dizer nesse plenário, os dados da fila de espera das creches são fantasiosos, pois o senhor secretário proibiu as mães de fazerem o cadastro desde outubro do ano passado. Dessa forma, o número de crianças aguardando uma vaga em creche supera em muito o cadastro existente. Eu e minha equipe fomos à Praça Toledo Barros, ouvir o anseio da população, bem como apresentar um abaixo-assinado para que o prefeito Mário Botion permita que as mães cadastrem seus filhos em creche. O resultado foi que as pessoas, além de assinarem, reclamaram demais da atual gestão, que trata com indiferença o problema das mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Por esse motivo, o meu partido, o PDT, ajuizou um mandado de segurança coletivo para que as mães façam valer o seu direito e matricularem seus filhos nas creches. Senhor prefeito, enquanto o senhor se comporta dessa maneira, diversas crianças estão afastadas das atividades que poderiam estar sendo desenvolvidas para o bem-estar físico e emocional. Ocorre que o senhor prefeito não se importa com a qualidade das creches que oferece às nossas crianças, pois são diversas as reclamações, e em meu gabinete acredito que em todos, inclusive as monitoras, acumulam funções de professoras e vivem estressadas. Para piorar a situação, fechou o cadastro em creches com o argumento que deve zerar a fila. Ora, se nenhuma criança pode fazer a matrícula, é óbvio que um dia a fila vai zerar, né? Porque as crianças já atingem a idade e devem sair da escola liberando a vaga para outra. Mas a situação só esconde a verdadeira realidade, porque as mães não podem fazer o cadastro. Sem cadastro, temos uma falsa percepção de que a prefeitura está cumprindo o seu papel e fornecendo creches às crianças, está descumprindo. Nada mais enganoso, senhor presidente. O que o senhor prefeito está fazendo é um crime, pois impede que crianças sejam matriculadas nas creches e desenvolvam plenamente. Põe a mão na consciência, senhor prefeito, o prejuízo que o senhor está causando à população de Limeira e principalmente às crianças dessa cidade não terá conserto.
Ora, outra coisa, senhor prefeito, inaugura a creche do Village. O senhor vai terminar o seu mandato e não vai conseguir, já disse isso aqui. Pelo amor de Deus, uma creche que custou mais de 1,5 milhão população e agora gastou quase 400 mil reais para inaugurar. Lá está na placa, inaugurar dia 12 de abril e ainda não inaugurou. Estão as moscas. Só um minutinho, senhor presidente, estou concluindo. Por gentileza. Quantas crianças estão aguardando? Quantas mães não podendo trabalhar? Perdendo seu emprego? Quantas crianças passando necessidade por um capricho do prefeito? O seu tempo está encerrado. Pelo amor é que de nós Deus, combinamos isso e a pelo senhora amor de Deus, o foi judiciário uma que faça fez o alguma pedido. coisa. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Nada, presidente. É que ficou combinado, inclusive com a anuência da senhora, que quando desse o tempo, para não atrasar. Então, eu sou obrigado a fazer como ficou combinado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 117? Manifesto interesse, presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de registrar aqui que a vereadora Érica Tang, por diversas vezes, chegou a dar o feedback com relação ao secretário de Educação. Inclusive, o objeto desse requerimento ele é praticamente idêntico aos demais que foram feitos com o mesmo ponto, com relação ao número de vagas, com relação à disponibilidade da fila, e a vereadora Érica Tang trouxe na semana passada a resposta acerca do TAC, que fica complicado fazer uma, entre aspas, segunda lista, porque tem toda essa questão judicial envolvida. Eu observei que o requerimento do vereador Estevão Nogueira é do dia 1º de março. Nós já estamos no dia 22 de abril e o assunto ainda é constante. Infelizmente, nós ainda não temos uma resposta, nós não temos uma resolução. Eu fiz um requerimento acerca de vagas de creche que foi lido na primeira sessão. Nós estamos aí na 22ª dentro da ordinária, né? E até o presente momento nós não temos resolução desse ponto. Eu gostaria de aproveitar, dentro da temática de creche, ainda que não seja necessariamente no número de vagas, mas apelar para todos os vereadores que tenham um contato mais próximo com a prefeitura. Gostaria de fazer esse registro, porque depois a vereadora vai para as redes sociais, vai para o Ministério Público, vai procurar a NASA, recurso intergaláctico, e não consegue resposta. Eu preciso que o secretário André responda às perguntas que foram feitas na Comissão da Educação com relação ao Centro Infantil Lucinda Kiel. Na época da reunião, o vereador Cleiton Silva e acho que o vereador Vaguinho pediram, consignou em ata, que nós precisávamos das respostas relacionadas ao impacto financeiro de contratação de novas monitoras ou novas professoras. Isso já faz mais de um mês e nós não temos resposta até o presente momento. Nós consignamos isso em ata e um assunto está atrelado ao outro. Assuntos relacionados ao chamamento de monitoras, chamamento de professores e com relação também às vagas em creche, eu peço para que os vereadores ligados ao governo expliquem para o prefeito Mário Botion que cada vez que o secretário de Educação está ausente ou não responde a esta casa, não envia documentos que foram solicitados, ele está desrespeitando o poder legislativo e está desrespeitando o cidadão. Ele está desrespeitando os limeirenses e aqueles que escolheram a nossa terra para aqui fazer lugar e morada. É a resposta. A gente não está nem pedindo solução mais, nós estamos pedindo resposta. Eu imploro para esses vereadores que levem este pedido ao secretário André, que responda a esta casa. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Discutir o requerimento, vereadora Érica Tang. Senhor presidente, nobres pares, por certo, novamente, estamos falando de creche, e tenho certeza que se buscarmos atas de um ano atrás, de 10 anos atrás, com certeza a reclamação é sempre a mesma. Permite uma parte? Pois não, vereador. Você disse agora 1 ano atrás, 10 anos atrás. Eu me lembro quando comecei na política, a reclamação maior era orelhões. Só orelhões? Agora.
por certo, alguns assuntos vão sendo introduzidos. Mas a gente sabe que creche é um problema que persiste e perpassa todos os governos sempre com problemas, tanto que temos realmente um TAC. Não temos um TAC porque tínhamos vagas sobrando, temos um TAC porque tínhamos crianças sobrando na lista. Essa era o motivo do TAC. Né? Não era porque, na época, estava tudo correto. Não, não era. Tinha que ter, senão não teria um TAC. Então, nós temos um TAC que a gente precisa dar final nesse TAC. Isso eu entendo com duas ações diferentes. Nós estamos com um TAC que, imagine a situação de perdurar o resto da vida nesse TAC. Concordo que temos que resolver, sim, o problema de creche. Precisamos. As mães precisam de locais. Temos um problema da própria legislação, que aprovamos, e eu estava nessa casa e votei favorável à lista de fila única. Tivemos uma decisão que deveria ser desconsiderada, inconstitucional. Então, precisamos, mais uma vez, são dois assuntos diferentes. Para mim, está aqui. Outro, vamos ver o que podemos fazer com as vagas de creche. Essa vaga de creche, precisamos de uma normativa. Essa normativa diz, hoje, em reunião com o prefeito, perguntamos, disse que é bem possível que, na semana que vem, seja colocado como darão essas inscrições. Assim, espero que seja feito. Vereadora Carolina, vou levar, com certeza, também ao secretário, acho, sim, que deve prestar o respeito, sempre é, para mim, dos dois lados. A Casa respeita a Prefeitura, o Poder Executivo, como o Poder Executivo deve respeitar a Câmara Municipal. Me solidarizo, faço que vou também conversar com o secretário, mas precisamos definir. Está aqui uma coisa, vagas de creche, outra, espero que realmente na semana que vem tenhamos um posicionamento de como vai se dar esse ingresso e as datas para a inscrição, porque sei que o problema, como já disse, não é desse ano, não é do ano passado, são de diversos anos e de diversas administrações. Graças a Deus, ainda temos crianças e precisamos dar conta dela. Duro é o país que não tem crianças, né? Então, precisamos dar educação a essas crianças, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo discutir, presidente. Pode discutir o requerimento, vereador Cleiton. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha, boa tarde. Vereadora Estevão, né? Fez o requerimento. Parabéns pelo requerimento. Concordo com algumas coisas que falou a vereadora Constância, a vereadora Carol. Mas me desculpa, a vereadora Érica Tanque, a senhora sabe o enorme respeito que eu tenho pela senhora, mas não abrir a vaga de creche para simplesmente cumprir o TAC vai continuar, até mesmo, já dou a parte. O TAC vai continuar. Ele vai abrir a vaga de creche, ele zera agora essa lista que tem. Ele zera essa lista que tem, vai abrir vaga de novo, provocar o Ministério Público, porque o TAC continua. Então, o TAC eu não acredito que seja um empecilho para essas vagas de creche. E a gente agora está num problema crônico da cidade. Porque eu não sei os senhores vereadores, mas me perdoem, agora eu vou falar do meu gabinete. É todo dia uma ligação, pelo menos, por vaga de creche. É todos os dias. É na igreja, aonde me encontra a reclamação de creche, está pior que aquela crise da dengue de 2015. Está pior. Porque é impossível, por onde eu passo, todo mundo fala de vaga de creche. Realmente, que temos que resolver esse problema, temos. Aí nós precisamos de ações práticas. E a gente não consegue enxergar, vereadora Érica, nesse governo, ações práticas. Respostas para esse problema. Não estamos conseguindo. Inclusive o que a vereadora Carolina Pontes falou sobre a comissão, reiterei o pedido, a senhora viu, que eu reiterei o pedido para que o secretário André pudesse responder isso para a gente, mas não só respostas. Agora a cidade não precisa mais de respostas, precisamos de soluções. E não está conseguindo fazer o mínimo de ação, a gente não consegue enxergar o mínimo de ação para solucionar o problema. Acabei de entrar na lista, continua os 330 e alguma coisa da semana passada, quer dizer, essa semana não colocou ninguém. Ninguém na creche. Está muito complicado. Uma parte para a senhora. Muito obrigada, vereador.
eu não coloco que o TAC é o problema para não abrir as vagas. Eu coloco que são 2 assuntos relacionados, mas o que não tem a abertura é que não tem os critérios. Tínhamos os critérios antes de uma fila única, e o que está precisando fechar são os critérios. Pelo menos é o que a equipe técnica tem me colocado. E diz que apresentará, provavelmente, a semana que vem, o que eu espero realmente, para que a gente possa, pelo menos, saber como fazer o ingresso. Essa é a minha colocação, vereador. Entendi. Tem 15 segundos para você, vereadora Constância. 15 segundos, uma parte, não vai dar tempo? Vai dar, então obrigada. é isso. Desculpa, vereadora Érica, por não concordar dessa vez, mas eu acho que está faltando atitude, está faltando ação, está faltando que se resolva o problema. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, plateia aqui presente, primeiramente, desejar uma feliz e santa Páscoa a todos os vereadores, a todos que nos acompanham, né, que o Cristo ressuscitado possa ressuscitar também dentro dos nossos corações. Mas vamos falar de Bolsa de Creche. Parabéns, vereador Estevão, pela propositura do requerimento, questionando e falando sobre a Bolsa Creche. Hoje, nós estamos com 332 mães aguardando para que seus filhos tenham uma vaga na creche, né, porque já estão inscritas. O que me surpreende, não somente a mim, mas várias mães, assim como disse o vereador, que têm nos questionado todos os dias, em qualquer lugar que a gente chega, é essa abençoada data que não sai. E aí, vereadora Érica, com todo o respeito e carinho que tenho por Vossa Excelência, esse TAC foi anunciado agora, dia 26 de fevereiro, que a Prefeitura teria 90 dias para poder zerar. 26 de fevereiro. Nós já estamos no dia 22 de abril. As vagas fecharam em outubro. Iriam iniciar em março. Mas até agora nada. Do dia 26 de fevereiro até o fechamento, que foi lá em outubro, a Prefeitura e a Secretaria de Educação não teve tempo hábil para poder sentar, para poder tratar com os competentes, para poder verificar quais seriam esses critérios para que pudesse abrir as vagas em creches agora no período de março. O secretário, numa rádio, já anunciou que agora, no mês de abril, não vai ter inscrição. Uma parte, pelo amor de Deus. Só um minutinho, vereador. Não vai abrir inscrições de vagas de creche agora no período de abril. Esperamos e queremos confiar que, a partir do dia 1º de maio, essas mães possam ter uma segurança sequer de uma inscrição. E não de uma vaga em creche, porque nós sabemos que é uma coisa distinta da outra. Primeiro a inscrição e depois, se aparecer, a vaga da creche, né? É lógico que, se zerar essas 332 vagas, vai zerar o TAC, mas vai ter várias mães aí aguardando para poder fazer a inscrição. Uma parte, vereador. Obrigada, vereador. Apenas para salientar que esse é um assunto urgente. Quando se tem uma urgência numa pasta, isso para mim é tão óbvio, é tão natural, todos devem focar para tentar resolver esse problema. Eu admiro e me solidarizo com os vereadores da base que ainda têm coragem de levantar aqui e tentar defender o secretário de Educação. Porque hoje está indefensável. Esse tipo de coisa, desculpa, vereadora Érica Tanque, não são vocês que têm que apanhar. Eu não consigo me conformar do secretário de Educação não ter resolvido, dado uma solução, mandado uma minuta para essa casa. Obrigada e desculpa usar o seu tempo. Nós precisamos, senhor presidente, senhores vereadores, dar uma resposta de imediato para a população. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo. Para discutir o requerimento, vereador Estevão Nogueira. Sim. Senhor presidente, nobres pares, o requerimento de minha propositura, na verdade, tinha como centro a questão da recusa na questão da oferta das vagas. Por muitas vezes, as vagas são ofertadas e os pais, por um motivo ou outro, eles acabam recusando aquela vaga, e eu gostaria de entender, na verdade, qual o procedimento adotado pela Secretaria quando há uma recusa,
quais são os procedimentos de chamamento, se é a escola que faz, e aí, mediante a recusa à escola, a secretaria passa a ter responsabilidade também. Então, na verdade, era um requerimento para entender esse processo e até, se possível, propor alguma propositura de forma que pudesse melhorar essa questão. A vereadora deseja uma parte, sim? Desejo, sim. Muito obrigada, vereador Estevão. Como eu já falei, então, preciso me usar do aparte. Com certeza não estamos aqui para apanhar no lugar do secretário, nem para defender. Nós estamos aqui, todos os vereadores, indistintamente, para defender a população. A diferença são dos entendimentos na tentativa de buscar uma solução. E todos, sejam base ou não base, ou quem é independente, estão todos imbuídos de uma mesma colocação. Como eu tenho certeza que o prefeito também está, nenhum prefeito aqui quer não dar vaga para as crianças na creche, né? O que precisa é da conversa e como é que a gente vai poder fazer isso. E o que eu tenho entendido é que o secretário e a equipe dele está prometendo que esse estudo será divulgado e que provavelmente semana que vem. Então, eu continuo dizendo, TAC, tínhamos 90 dias para cumprir, precisamos zerar para não ter o município, e aí não é o prefeito, é o município ter as consequências, né? Porque a prefeitura é de todos nós. E a segunda parte é tentar solucionar um assunto já de diversos anos e diversas décadas, ter vaga para as crianças na creche. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, de nada, vereador, era realmente isso. Eu gostaria de levantar qual que era o foco principal do requerimento, que é a questão da recusa, quando é ofertado uma vaga em creche e a mãe ou o pai ou o responsável decide por não aderir àquela oferta. É somente isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, senhor presidente. Uma parte, vereador, uma parte. Pois Pode não. ser? Para discutir o requerimento, o vereador Marcelo Rossi. Uma parte. Concedi uma parte à vereadora Constância Félix. Eu vou ter que realmente falar no sentido de que o TAC, eu até sabia que isso ia acontecer hoje. O TAC, esse ajuste foi feito em 2010 realmente. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho, falar um pouquinho depois de 2010, então. De 2005 a 2012, foram construídos 24 creches. Aumentou o número da Bolsa Creche em 1.800 vagas. O governo Félix pegou e deixou 6.000 vagas. O que isso significa, hein? O que quer dizer isso? Depois de 2010, nós temos aqui, foram feitos lá no Simonete, no Campo Belo, na Chácara Antonieta, no Profilurb. Depois nós temos outra creche. Eu liguei para o Montesano, ele me passou isso tudo. Lagoa Nova, Cidade Jardim, Senador Vergueiro, José Reinaldo, Jardim Palmeiras, Novo Horizonte, Creche do Jamile, Santa Adélia, Padre Maurício, Jardim do Lago, Flora Creche, frente à Prefeitura e muito mais. Tem mais. Então, quando a gente fala que o TAC foi de 2010, me perdoe, vereadora Érica, mas foi depois de 2010. Mas as pessoas, os prefeitos, precisam fazer alguma coisa. Está até hoje sem inaugurar a creche da época do Silvio Félix. Muito obrigada pela parte. Uma parte, vereador doutor Marcelo Rossi. Pois não, vereadora doutora Carolina Pontes. Só gostaria de colocar que se o próprio proponente, vereador Estevão, tem dúvidas com relação ao procedimento de chamamento de recusa, é porque até hoje isso daí não está claro por parte da Secretaria da Educação. E quando eu falo aqui com relação a vereadores da base que se levantam, é justamente para dizer, porque vocês são aqueles que estão fazendo um contraponto do qual eu não consigo mais enxergar a defesa. É isso que eu coloco. Aqui, independente dos rótulos que cada um carrega, quando nós percebemos que vocês conseguem fazer um contraponto que eu acho que hoje é indefensável. Eu acho que quando a gente tem um problema numa pasta, que é o caso de educação, ele não é o prefeito, ele é só o secretário de educação. Precisa debruçar em cima disso e arranjar um problema, porque quando eles assumiram, quando esse governo assumiu, ele sabia dos problemas. Ninguém foi enganado. A prova que não estava boa é que foi trocado. Agora, precisa se resolver a situação. Eu não consigo mais aguentar o secretário não vir a esta casa e trazer uma minuta sólida, planos concretos. Obrigada e desculpa se me cedi, vereador doutor Marcelo.
Eu só tenho a completar, vereadora Carolina Pontes, vereador Cleiton, vereadora Constância, vereador Vaguinho, é surreal a situação pela qual nós passamos. Não tem plano B, não existe plano B, não existe alternativa. Agora, não tem mágica. A impressão que dá é que o governo cria uma situação de ilusionismo. Ele maqueia, só que não dá mais para sustentar, como a senhora bem colocou, é emergencial. É no transporte, é na saúde, e é na educação, é nas vagas das creches. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Para discutir, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ouvi atentamente a pronúncia de todos. É fato que tem criança que não está na creche, que precisa fazer a inscrição. Já cobramos isso do prefeito. Isso é fato, sempre foi, não é hoje, não é ontem, sempre. Sempre, sempre, sempre. Governo A, B, C. Agora não importa também o governo lá atrás, nós estamos no governo hoje. E eu acredito que o Estevão e a vereadora Érica e outros vereadores falaram, nenhum defendeu a situação. Se colocaram, ouvi muito bem a vereadora Érica, se colocando à disposição de tentar um entendimento com o secretário para melhorar a situação. Existe o problema da vaga da creche? Sempre existiu e continua existindo. Meu gabinete também, gabinete de todos os vereadores, não é só o gabinete de quem é do partido A, partido B, todos nós. Agora, a facilidade talvez que alguns vereadores têm com o secretário, os vereadores, no caso eu e outros, nós nos dispusemos a não defender, não estamos defendendo a situação nenhuma, à disposição de lutar para resolver a situação. Nunca foi resolvido, não vai ser resolvido 100%, não existe zerar a vaga, mas tem que caminhar, esse governo tem que caminhar para isso. E os vereadores que se levantam no sentido de tratar desse assunto, é no sentido de que isso tem que ser resolvido. Ninguém aqui está dizendo que não existe esse problema. Ninguém aqui está defendendo o secretário, olha, está certo ou está errado. Nós estamos falando que precisa ter um entendimento. O secretário veio diversas vezes essa casa. Se for preciso vir mais uma vez, que venha. Se for preciso esclarecer mais uma situação, que esclareça. Mas nós que estamos na base ou que não está na base, não estou vendo ninguém fazer a defesa. Mas sim se colocar à disposição da forma que foi colocado, no sentido de resolver a situação. Cafúcio, um dos maiores políticos de todos os tempos, sempre dizia, não adianta somente amaldiçoar a escuridão, é preciso apresentar uma luz. Mais um vereador deseja discutir o requerimento 117/19. Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Questão de ordem, presidente. Existe matéria para ser lida. Questão de ordem, vereador Vaguinho, Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu solicito essa questão de ordem, senhor presidente, para poder tratar nesse plenário, e não quero atrapalhar as leituras dos requerimentos que estão para poder ser lidos, até mesmo porque são vários requerimentos que estão em atrasos. E até sugiro para que nós, vereadores, pudéssemos, na quinta-feira, nos reunirmos para podermos passar uma peneira nesses requerimentos e fazer um limpa também. Mas peço essa questão de ordem para poder trazer um assunto que tirou a paz da população esse final de semana, trago pela Gazeta de Limeira. Recentemente, anteriormente, a Gazeta trouxe o assunto em pauta. Limeira na lista de cidades com 27 agrotóxicos na água. Sei que a Comissão de Direitos de Meio Ambiente desta casa já está tratando desse assunto e creio que trabalhará com afinco para poder apresentar realmente o que está acontecendo para a população. Trouxe a Gazeta de Limeira também a matéria referente à perícia aponta ar como causa de aumento em contas de água, contas essas que desde 2017
eu venho batendo aqui nesta casa, criamos a Comissão de Assuntos Relevantes, enviamos ao Ministério Público, o Ministério Público abriu inquérito para poder investigar essa situação, está investigando, e agora nós temos também, a meu pedido, uma CPI criada nesta casa. E na sexta-feira santa, né, matéria da Gazeta de Limeira, conta de água pode subir mais de 8% neste ano. Matéria da Gazeta de Limeira. Né? Meu WhatsApp bombou final de semana, e acredito que dos demais vereadores também, querendo saber o porquê desse aumento, o que justificava isso, e o porquê a Câmara Municipal não iria tomar nenhuma atitude referente a isso. A Câmara Municipal realmente não pode tomar nenhuma atitude porque não compete a nós, vereadores. Isto foi assinado lá atrás, em governos passados, um convênio com a Ares PCJ, a qual foi colocada toda a responsabilidade pela fiscalização, e esses assuntos, que é de aumento de tarifa na conta de água, isso não cabe mais nem ao Poder Legislativo definir e nem ao Executivo. Passou a responsabilidade para a Ares PCJ, ou seja, hoje nós temos alguém que decide por nós. A comissão que foi criada até colocou um item lá no nosso relatório, apontando a possibilidade para que a prefeitura pudesse criar a sua própria Ares PCJ no município. Né? Criar algo que possa fiscalizar, algo que possa regular e algo que possa determinar ou não o aumento nas contas. Mas a prefeitura diz que teria um custo alto para poder manter esse serviço e fazer isto, né? E, por um outro lado, nós também sabemos que, para os prefeitos, é fácil jogar a responsabilidade para a Ares PCJ definir, senhor presidente. É lógico que nenhum prefeito quer ficar com essa bucha no seu colo, né? Muito menos o prefeito Mário Botion. Hoje, em entrevista, o senhor prefeito diz que, embora quisesse fazer, não tem instrumento legal. E não tem mesmo, ele está correto, não tem, e sai em sua defesa. Mas pode, se quiser assim, pedir para poder sair desse consórcio que nós temos hoje no município. Assim como outros municípios já o fizeram. E aí sim trazer o problema para nós, para o Executivo e para o Legislativo definir e decidir referente aos assuntos pertinentes do seu município. 8% de aumento na tarifa de água, para quem já não está conseguindo pagar, o mínimo, para uma cidade que está em uma CPI instaurada, é momento, senhores vereadores, de anunciar aumento de conta de água para a população? Isso é uma falta de respeito para a cidade. E não estou dizendo que não deve ter aumento, porque tudo subiu. Nós mesmos, semana passada, votamos a inflação do nosso salário, e é justo, né? Mas enfiar goela abaixo agora 8% para a população pagar de conta de água, isso é inadmissível. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Peço suspensão dos trabalhos por 2 minutos. Trabalhos estão suspensos por 2 minutos. Deixar claro que a Gazeta publicou aqui, e já vai ter uma reunião marcada para sexta-feira, do Conselho de Regulamentação e Controle Social, que será realizado, vereador Vaguinho, às 10 horas, no anfiteatro da Prefeitura Municipal, com um convite de todos, de toda a população, aberto à população. Então, eu acho que nós, como vereadores, já que as pessoas nos procuram dos gabinetes tantas vezes, e nós temos também uma grande gama de pessoas que a gente conhece, a gente pudesse divulgar isso, que as pessoas participem dessa reunião. Questão de ordem, presidente. Ô, vereadora, se for eu vou pedir a suspensão aqui, dos trabalhos de 2 minutos, que eu quero conversar com o presidente. Trabalho 2 minutos. Aliás, todos querem conversar com o presidente. Está reaberta. Vamos constar em ata esse tipo de comportamento das pessoas, se possível. Vereador, a matéria a ser lida. Matéria a ser lida.
Ofício número 186. Ofício número 186/2019, excelentíssimo senhor presidente Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: indicação de liderança de governo. Venha à luz de presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem a Igreja Câmara Municipal, no sentido de indicar, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, a nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moya como líder do Poder Executivo nesta Câmara Municipal, sendo que havia, para o momento, e sempre desejando uma boa gestão a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras, despeço-me reiterando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Mário Celso Botion, prefeito municipal. Senhor presidente, questão de ordem. Para saber no regimento, que horas que eu posso falar referente a isso? Gostaria de ser colocado. Poderia falar nas explicações pessoais? Pode, quando tiver o tempo das explicações pessoais, se a gente terminar a tempo, dá para falar. Perfeito, obrigada. Ofício número... Só um minutinho, senhor secretário. Diante do que foi exposto, do que aconteceu aqui, quando a sessão estava suspensa, eu me sentindo ameaçado por pessoas, por vereadores que vão cumprir ou vão fazer alguma coisa, eu gostaria que constasse em ata essa minha reclamação, diante do que aconteceu e diante de que falatórios, durante a sessão de conversas que a gente fica ouvindo aqui, eu gostaria que constasse em ata que eu me senti ameaçado diante que algo será feito diante da recusa das pessoas usar a questão de ordem. Senhor secretário, continuando. Ofício Secretaria Questão de ordem, senhor vereador. Presidente. Número 18. A questão de ordem é de acordo aqui? É de acordo com o senhor falou, porque o senhor Então falou está que... indeferida a questão de ordem do vereador. Não, mas o senhor tem que dar o nome dos vereadores. Nós somos 21 vereadores, e aí quem que fez essa ameaça, o senhor tem que dar o nome dos vereador, eu não dei vereadores. questão de ordem. Então, tem que dar o nome dos vereadores, porque senão fica ruim para essa casa, os munícipes não por sabem quem favor. são os vereadores. Cortar o microfone. Continua. Ofício Secretaria do Urbanismo, número 18/2019, ao senhor Mário Celso Botion, prefeito municipal. Resolução 700/2017. Senhor prefeito, considerando a listagem e relatório do mês de abril de 2019, incluindo por meio deste a extensão da Estrada Municipal 159 em trecho dentro do perímetro urbano, em virtude da alteração que será dada na Lei Municipal 5.911 de 2017. Atenciosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. Ao expediente. Ofício número 180/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a denominação de prolongamento de vias públicas localizada entre o loteamento denominado Vila Gonzaga e Jardim Maria Flora e da outras providências. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Ofício 181/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a denominação das estradas municipais e da outras providências. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Agora continua a leitura dos requerimentos, senhor presidente. Existe outros projetos para ser lido também.
Projeto de lei número 65/2019 dispõe sobre disponibilização por parte dos responsáveis pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico de água e esgoto sanitário no município de Limeira de pessoal suficiente nos setores de atendimento, a fim de reduzir o tempo de espera dos clientes. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. Às comissões. Projeto de lei 66/2019 perpetua e denomina o nome do senhor Antônio Alcides Reck, Toninho do Filá, na praça localizada na rua projetada em bifurcação Y, que faz a ligação dos acessos da Avenida Laranjeira com a Rua Serrana e Rua Pérola e com Rua Boa Vista e Rua Limeira, no bairro Santa Cruz e Vila Queiroz, com inscrição cadastral 2227.001.000. Autoria, vereadora Lu Bogo. Às comissões. Projeto de decreto legislativo número 15/2019 concede o diploma profissional de enfermagem em destaque aos profissionais de enfermagem que se destacarem em sua atividade profissional no município de Limeira e dá outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa e outros vereadores. Às comissões. Continuando a leitura dos requerimentos, senhor presidente. Requerimento 118/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os projetos aprovados no chamamento público número 2/2018 para seleção de projetos esportivos para desportivos e de esporte e lazer a serem realizados no ano de 2019. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento 118/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 119/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a arrecadação de multas lavradas pelos agentes de trânsito. Vereador Cleiton Silva. Algum vereador deseja discutir o requerimento 119/19? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 120/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os empreendimentos imobiliários aprovados em andamento no município de Limeira e os seus respectivos planos de contrapartida. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento 120/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 121/2019 solicita cópia da LTA de todas as unidades escolares municipais no ano de 2019. Autoria, vereadora Constância Félix. Algum vereador deseja discutir o requerimento 121/19? Eu gostaria. Para discutir, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, estou eu aqui de novo falando das nossas creches. Estou eu aqui defendendo as mães e as crianças da nossa cidade. Prova disso, eu fiz um requerimento de número 688 em 2018, realizado por mim em 30 de outubro, que pedia à prefeitura que enviasse a essa casa o laudo técnico de avaliação das creches para ver se elas estavam dentro do padrão. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza que ela não está, mas eu queria realmente um documento. Pasmem, senhores vereadores, o senhor secretário me respondeu de uma forma tão irônica e evasiva e perguntando para mim, no requerimento, do que eu estava falando. Será que eu tenho que ir lá na prefeitura mostrar para o senhor secretário do que eu estou falando? Eu estou falando do laudo técnico de avaliação, LTA. Então, eu fiz de novo o requerimento e peço respeito a esses vereadores. Quem esse secretário pensa que ele é?
sendo irônico, respondendo para mim da forma que respondeu, do que eu estava perguntando. Então, agora eu coloquei das duas formas. É LTA, é a sigla. Laudo Técnico de Avaliação. Porque isso, as escolas particulares, para ela funcionar, ela precisa ter esse laudo. As creches também, o Bolsa Creche também precisa. Então, estou perguntando se a prefeitura tem nas escolas. É só responder que tem ou que não tem. Então, por favor, estou de novo fazendo um requerimento e estou aqui implorando para que o senhor prefeito tome conhecimento dessa vereadora, para que tenha mais respeito com essa casa, com esses vereadores, e que coloque secretários realmente que tenham condições de responder um requerimento. Nós não estamos aqui brincando. Preciso saber se tem esse documento. Se pega fogo numa escola, como é que fica isso? Se as escolas particulares, vereadora Érica, precisam, as creches precisam, e as nossas escolas? Aí alguém daqui a pouco levanta e fala, mas e aí, quando, desde quando? Não foi sempre assim? Não, houve uma exigência. E eu lembro que na época que o Silvio foi prefeito, eu sinto muito ter que falar, isso já começou a ser feito, mas não deu continuidade. Pelo menos eu acho, né? Estou aguardando aí uma resposta do senhor secretário a respeito desse documento, com urgência, senhor secretário. Não me demore 2, 3 meses, não, por favor, senhor prefeito. Saiba que eu estou necessitando urgente desse documento, porque nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo nas nossas escolas, nas nossas creches. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo discutir, senhor Para discutir presidente. o requerimento 121/19, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, e aqui tenho que entrar de qualquer jeito na indicação da liderança, e o faço porque até a vereadora Constância me citou nessa discussão, e aqui eu tenho que dizer a todos os vereadores e vereadoras, sejam eles da oposição ou da situação, ou os independentes, que eu não mudo a minha forma de ser pela indicação de líder. Sempre gostei e acho que essa parte eu desenvolvo bem, na tentativa de uma tratativa que vise a união de esforços para que a gente possa chegar a uma solução. Então, nesse ponto, já falo a todos os vereadores e vereadoras que estou à disposição de todos para exatamente tentar tirar, muitas vezes, o ruído que existe no diálogo entre Câmara Municipal e Prefeitura. E, quando o faço, digo que eu não sei, mas eu acho que eu não estou falando para ninguém, gente. Constância, você está prestando atenção em mim, obrigada. Então, obrigada. Então, a minha colocação aqui é a seguinte: estou à disposição de todos os vereadores para construir. Essa é a minha finalidade como líder do prefeito. Peço a todos, como pedi ao prefeito quando disse sim a ele, peço a todos os vereadores que entendam essa posição e me tenham como uma pessoa que pode auxiliar na construção. Isso para o meu mandato é uma coisa boa? Não, eu poderia estar fazendo outro, mas eu quero um trabalho melhor para a cidade de Limeira. Como eu sei que existem várias bandeiras nessa casa, eu me propus a trabalhar com vocês, tentando evitar ruídos nesta comunicação. Então, é isso que peço. Vou fazer esta colocação. Muito obrigada, vereadora. Vou fazer esta colocação da vereadora, muito preocupada em referente ao levantamento da questão, porque isso pode causar um grande problema, e de vez a gente ter o aumento de vagas na creche, podemos ter uma diminuição. Então, levanto isso com muita cautela, não entendo da área, mas vou tentar entrar nesse assunto e conversar com a vereadora. Estou à disposição de todos. O vereador Newton já pediu uma colocação, um horário.
passo a fazer isso em prol da cidade de Limeira. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 121/19? Eu quero discutir, senhor presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, vou ser muito breve. Vereadora Constância, eu tenho o mesmo problema que a senhora tem. Infelizmente, e agora, João Negão, não vou mais me reportar a você, vou me reportar agora à líder do governo, vereadora Érica Tanque. Não sei se parabenizo ou se dou meus pêsames, mas saberemos futuramente. Mas, enfim, muito vazias as respostas dos nossos requerimentos. Infelizmente, eu tenho 2 requerimentos que eu vou ter que refazê-los. Porque eu não sei se eu tenho que ser mais didático, se eu tenho que ir lá falar o que eu falei, porque vem a resposta vazia, ou se eles não querem responder. A resposta vem vazia, não responde aquilo que você pergunta. Isso é preocupante. E como a vereadora Constância falou, é notório, não é falta de respeito conosco, vereador, e sim com o munícipe, que pede essas informações, porque nossos requerimentos não parte da nossa cabeça, não é nós queremos saber, é a demanda que chega até nós. Que chega, pelo menos comigo é assim, eu acredito que a vereadora Constância também. E as respostas vêm totalmente vazias. Você pergunta sobre madeira, responde alumínio. Então é complicado, eu tenho 2 requerimentos, antes de fazer o requerimento, vou direcionar a senhora, para que a senhora possa achar essa solução, porque eu vejo que a senhora tem essa vontade da conciliação, vejo muito isso a senhora construir, a senhora sempre fala isso e é verdade. Não estou aqui fazendo lobby, que a senhora sabe que eu não faço lobby com ninguém. Mas é fato que as respostas dos executivos estão vindo vazias. Não sei com os outros vereadores, mas comigo sim. Comigo sim. Totalmente vazia. Então, por favor, vereadora, como nessa nova empreitada da senhora, eu peço, aliás, eu imploro para a senhora que, por favor, que o executivo comece a dar atenção devida para os nossos requerimentos. Vou passar para a senhora, para que realmente nós possamos ter as respostas para os munícipes, e não que nós queremos atrapalhar o governo, não, nós queremos trazer soluções também. Eu acho que nós temos que ser uma mão de 2 vias. A gente recebe a resposta, aí conseguimos fazer indicações, ou até mesmo melhorias, ou até mesmo entender o que está acontecendo no processo, para passar para o munícipe e falar, ó, é assim mesmo que vai acontecer, não tem como, porque eu acredito que nós não temos só que dar a resposta positiva para o munícipe. De vez em quando a gente tem que falar, não é assim do jeito que você quer. E tem que entender, a vida é assim. Então, mas nós não conseguimos dar uma resposta. Esse é o problema. Nós não conseguimos dar uma resposta, seja ela positiva ou negativa, nós não temos isso nos nossos requerimentos, tá bom? Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 121/19? Não havendo, será encaminhado ao executivo. Requerimento 122/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cadastramento de novos pacientes diagnosticados, diabéticos, recursos e prazos para assistência terapêutica a esses. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao executivo. Requerimento 123/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Municipal 4.383, de 3 de junho de 2009, bem como a maneira a qual é feita a fiscalização. Autoria, vereadora Carolina Pontes. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao executivo. Requerimento 124/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a limpeza da Praça Toledo Barros. Autoria, vereador Helder do Táxi. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Gostaria de discutir o requerimento, vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram no plenário e todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, elaborei este requerimento. Primeiro, eu quero parabenizar e agradecer o secretário de Segurança Pública, o Cabo Chiquinho, e também o Betinho, onde tem feito várias abordagens com moradores de ruas, tem assistente social também foi conversar com eles, mas com toda a atenção que eles estão dando
e toda a presença deles sempre lá, ainda precisa de algo naquela praça. O que precisa é ser colocado mais lixeira e também ser feito limpeza como era algum tempo atrás. Usava os caminhões-pipas de água de reuso para fazer limpeza na praça. Era feito a cada 2 meses e agora não está acontecendo. O Junegão está aqui também para levar essa informação, para que seja feito esta limpeza com mais frequência, porque os moradores de rua, eles fazem, e é notório, agora estou trabalhando lá e vejo também, que eles fazem as necessidades deles no meio da praça, e fica aquele mau cheiro, onde pessoas que frequentavam a praça, onde também trabalhadores que trabalham no comércio, não estão utilizando mais a praça, porque os moradores de ruas tomaram conta. O trabalho é bem feito da Secretaria de Segurança Pública, do assistente social, mas eu acho que tem que fazer a junção de várias secretarias para que seja feita limpeza na praça e para que seja melhorado essa situação. Principalmente também no paisagismo, na poda de árvore, na limpeza do chão, que está muito sujo. Então, o que precisa na Praça Toledo Barros é esse cuidado maior para que volte a ser frequentada por trabalhadores, tanto do comércio, como os familiares que iam, e muitos, agora que eu voltei a trabalhar, muitos falou para mim que deixou de frequentar por causa do mau cheiro e por causa da presença dos moradores de rua. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria também. Para discutir o requerimento do vereador Newton Santos. Muito boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores e público presente. Inclusive, aqueles que nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas mídias sociais. Já várias vezes este vereador entrou em contato através de requerimento e indicações para que a Praça Toledo Barros seja o maior ponto turístico da nossa cidade aqui. Inclusive, vereador Helder, eu já até fiz uma indicação para que a Gruta da Paz, que é algo muito bacana que nós temos na nossa cidade, seja um ponto para a guarda municipal da nossa cidade se estabelecer ali, porque a presença da polícia inibe certos tipos de pessoas que frequentam a nossa cidade e até se disfarçam de andarilhos, mas a intenção é poder fazer mal aos munícipes. Porque qual é o munícipe que tem coragem de atravessar a Praça Toledo Barros durante a noite? Ninguém tem, porque ele tem medo de ser roubado. E muitos são assistencializados pelo CEPROSOM, pelo Fundo Social, e aqueles que realmente precisam de ajuda estão sendo ajudados, mas muitos que lá estão não são andarilhos, são pessoas de má índole, querem roubar pessoas de bem que passam por ali. E veja bem, não estou menosprezando ninguém, mas tem que ter esse olhar especial para com a nossa Praça Toledo Barros. Eu fiz um vídeo que está circulando na internet mostrando as belezas da cidade de Limeira. Só que, infelizmente, o da Praça Toledo Barros eu fiz na Gruta da Paz, convidando as pessoas para irem visitar, porque lá tem exposições culturais e assim por diante, mas as pessoas têm medo de serem roubadas, essa é a verdade. Então, tem que haver sim um empenho e tem que haver um trabalho de fazer esses andarilhos que lá estão voltarem para a sua cidade de origem. Porque muitos que ali estão nem moram na cidade de Limeira, estão se aproveitando da cidade de Limeira. E o que Limeira sabe fazer muito bem é dar comida para andarilho. Ela dá banho, dá comida, dá roupa. Quem é que vai querer sair da rua desse jeito? Eu acho que tem que ter um trabalho intensivo de recadastramento e de fazer essa pessoa pegar um rumo na vida. Não ficar dando comida e dando banho e dando roupa e deixando ela morar na praça.
Então fica aí essa minha indignação, senhor presidente, e a minha fala para que todos os munícipes da cidade de Limeira saibam que eu também já fiz esse requerimento. Muito obrigado, senhores. Para discutir o requerimento, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui parabenizar o vereador Helder pelo requerimento, porque é um momento da gente poder também estar contribuindo. E achei muito bonito até da parte, quando ele fala de paisagismo, e eu já comecei a imaginar a praça, sabe? Aquele paisagismo bonito, limpa. Mas nós estamos falando da Praça Toledo Barros. Mas eu fico triste, e pensando aqui agora há pouco, que nós não temos esse problema só na Praça Toledo Barros, né, vereador? Eu fui esses dias naquela praça, Camilo Ferrari, que fica lá no Santo André. O mato de lá está terrível. Também tem andarilho lá. Na Adão Duarte, ali a Praça Palmeiras, né, conhecido como Palmeiras também, passei semana passada, está muito feia aquela praça. Depois, ali perto da Graminha, eu não sei como chama aquela praça, tem uma academia, vereadora Érica, tem uma academia lá, onde os idosos fazem seus exercícios, mas não está dando para fazer mais, porque o mato já está cobrindo, você só vê a parte de cima da academia. E ontem eu vinha vindo da casa do meu pai, passei ali, ali perto, na rotatória do aeroporto, e aí, com dor no coração, eu via aquele espaço, que na época, eu lembro que o Silvio colocou uns holofotes coloridos ali, e por acaso, essa semana estavam acesos, passei lá, estava aceso. Até nem falei para o Silvio isso ontem, que tristeza, o mato cobriu também os holofotes, e agora o holofote está de baixo para cima, mostrando a ponta do mato. Aí, mostrando só a pontinha dos matos, né, está até interessante de ver. Não que eu aqui desvalorize também o mato, que ele tem a sua função, mas não ali. Ali não é lugar dele, o mato ele tem lugar certo para ele, não é ali. E gostaria de deixar também aqui claro, eu que sou da área de paisagismo, que quando a gente não cuida da grama que foi plantada, a baquiara vem e ela acaba com a grama. Então, se não fizerem rapidamente uma limpeza nessas praças, onde tem a grama e o mato do jeito que está, as baquiaras do jeito que estão, nós vamos perder todo o gramado que nós temos hoje na nossa cidade, que já foi motivo de muitos elogios. Então, eu fico triste por saber a forma como está sendo tratada as nossas praças. E a Praça Toledo Barros, eu fiquei muito chateada, né? Quero aqui parabenizar, inclusive, o vereador Farid, né? Que hoje é secretário, nosso amigo, e que a Via Sacra estava muito bonita. Como sempre, Farid faz o trabalho dele muito bem feito, mas a praça estava uma sujeira. Sexta-feira e a praça suja do jeito que estava. Lamentavelmente, estamos vivendo isso. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Com a palavra, nobre vereador Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, senhor vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Me levanto falando em praça para parabenizar o vereador e secretário Farid Zaine pela Via Sacra maravilhosa que foi realizada este ano no centro da cidade, na nossa praça, que é o coração da cidade, né? Praça da Gruta é o coração da cidade. Parabenizar o vereador Helder pelo requerimento também. Eu vejo como muito importante, vereador Helder, este requerimento, porque, além de o senhor ter falado da questão da limpeza, outra questão importantíssima é a segurança ali na praça. Não somente de dia, mas à noite também. Nós sabemos que o pessoal, os andarilhos, que ficam em nossas cidades, não só na praça, mas em outros pontos também, tem todo o direito, né? Eles têm todo o direito de ir e vir, mas eu acho que teria que ter realmente uma triagem, conforme o Nilton falou, de dar um rumo para esse pessoal. São da cidade, vamos encaminhá-los, vamos fazer, e isso já sei
que eles têm todo um trabalho maravilhoso de acolhimento, de triagem. Mas eu vejo dessa forma, a pessoa que é da cidade, que não tem família na cidade, é aquela pessoa que é sozinha, ela tem que ter aquele direcionamento, aquela triagem, fazer os cursos, encaminhamentos para o trabalho. Agora, os que são de fora, eles têm que tomar o rumo deles. Ou eles se adaptam ao que Limeira oferece, que é o acolhimento, encaminhamento, cursos, direcionamento para trabalho, ou eles tomam rumo para a cidade deles. Então, eu vejo dessa forma. E a outra questão é a questão da segurança na Praça Toledo Barros. Nós tivemos recentemente o assalto na Caixa Econômica Federal e, assim, de grande importância ter policiamento da PM ali ou da Guarda Municipal, porque a nossa região central tem essa situação dos andarilhos à noite, que as pessoas não têm o direito de ficar ali, e também a questão de segurança de todo mundo, porque ali tem bancos, os bancos estão todos na região central. Então, acho que deveriam pensar em ter ou um guarda municipal, ou a PM, um carro da PM, ficando à noite também na Praça Toledo Barros, para maior segurança de todos. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu desejo discutir. Com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Depois da vereadora Érica. Senhor presidente, nobres pares, me uno à colocação da Via Sacra. Fui na quinta-feira assistir um espetáculo lindo, e como é bonito que a cultura fez, levando uma história tão bonita quanto é a de Jesus, aquele que dava sempre, estendia a mão sempre àqueles aos mais necessitados, aos que passavam por situações difíceis, que acaba entrando aqui também nesse requerimento, que é exatamente desses andarilhos. Falamos da Via Sacra e falamos dos andarilhos. Eu peço aqui ao vereador Estevão, que é o presidente dos Direitos Humanos, que chame o CEPROSOM para que explique a nós, que não temos toda a parte técnica dessa colocação, quanto ao trabalho executado e até as pessoas, também, vereadora Lu, as pessoas de fora. Mas lembrando que a gente estava na Via Sacra, e que Jesus, com certeza, teria dado preferência a essas pessoas que normalmente têm uma história de vida extremamente difícil, e ninguém vai para a rua, né, se está bem. Então, eu acho que sim, temos que cobrar quais são os encaminhamentos que estamos tendo nisso, e nada melhor do que a nossa Comissão de Direitos Humanos para saber referente a isso. Quanto à parte de conservação, por certo, o poder público tem que melhorar nesta parte. Passamos por uma situação econômica difícil, todos sabemos. Temos que melhorar muito ainda como pessoas, né, porque jogamos ainda lixo em lugares que, né, não temos aquela noção de limpeza. Não fazemos isso em casa, mas parece que a rua, as pessoas se livram dessa norma que temos dentro de casa, que aprendemos com os nossos pais, que lugar de lixo é no lixo. Então, eu acho que é uma somatória de coisas, mas cabe ao poder público fazer a melhora desta colocação. Então, aqui, peço
que o vereador Estevão não está aqui, mas vou falar com ele, que chame o CEPROSOM para saber e colocar a essa casa o que realmente está sendo feito e o que pode ser feito, né? E vamos buscar, com certeza, uma melhoria na parte das praças. Vou levar isso também ao gabinete do prefeito. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, a doutora Mária Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, vereadora Érica já respondendo, eu e o vereador Estevão, nós participamos da Rede POP, que é a rede de população de rua. Eu comecei participando, depois eu pedi para já estarem convidando o vereador Estevão, justamente por ele ser da Comissão de Direitos Humanos. Então, nós temos, né, hoje essa rede formada no município, justamente seguindo os passos da Rede Mulher, né, da vereadora Elza Tanque, justamente para termos esse fluxo aqui na cidade. Nós já temos hoje um censo, né, todos os direcionamentos, todos os elementos que a cidade de Limeira já tem, como a acolhida, como tem o pessoal que faz a abordagem de rua 2, 3 vezes por semana, tem o Betinho, tem o albergue, tem a casa de convivência, tem o Centro Pop. Então, Limeira hoje tem todos os elementos. E dizer que a maioria dos moradores de rua não são das cidades de fora, são das cidades de Limeira. Você me dá uma parte. Só um minutinho para eu não perder o raciocínio. São da cidade de Limeira, né, e a maioria tem família. Então, uma coisa que essa Rede POP está trabalhando justamente com a saúde, justamente pela questão da saúde mental. E a grande problemática é saúde mental, usuário de drogas. Então, assim, nós estamos fechando, vamos dizer, esse estudo, né, justamente nisso. A Rede POP, quer dizer, o CEPROSOM com a Secretaria de Saúde, porque justamente o usuário de droga, morador de rua, a maioria de Limeira, sim, toda essa questão, conotação social, né, do país como um todo, a perdas de ganho, e a maioria tem família. Então, isso está sendo feito, sim, na nossa cidade. Infelizmente, não só em Limeira, mas a questão de ser a área central, ela chama atenção justamente na questão da medicância, né? do pedido ali, fica perto a questão da KF, do sistema prisional, fica perto uma série de coisas que, entre aspas, facilitam essa questão da medicância, né? Então, é por isso que talvez aí, lógico, que atinge as nossas praças, mas são abordados, a GCM ela faz abordagem, sim, inclusive até coisas que eu particularmente não concordo, que é você retirar a força, porque nós não podemos ter como é que se diz, a questão da política higienista. Isso é contra a lei, né? Nós podemos oferecer recursos, nós podemos oferecer a eles, mas nós não podemos pegar a força. Isso em nenhum lugar do mundo, nem em Limeira, nem em nenhum lugar do mundo. É difícil? Sim. É uma situação que ninguém gosta? Com certeza. Mas a gente está tentando fazer. Eu dou a parte à vereadora Lu e depois à vereadora Érica, para a gente não perder. Obrigada. Muito obrigada pela parte, vereadora. Mas, assim, eu gostaria de frisar que eu parabenizo todos que fazem esse trabalho. O CEPROSOM, o Betinho, que tem um trabalho maravilhoso. Mas o que eu vejo muito são as pessoas de fora. Então, reforçar a triagem com essas pessoas de fora. Volto a dizer, um direito de ir e vir. Mas essas pessoas devem ter família em outra cidade. Então, acredito que elas tenham que voltar para o seio de sua família e ser cuidados na cidade deles. Muito obrigada. É oferecido, é dado, inclusive Isso. até passagem, mas elas têm que querer. Eu dou parte à vereadora Não, já tinha Érica. acabado o tempo, infelizmente. Já tinha, por isso. Passou 40 segundos. Com a palavra, o doutor Rafael Camargo. Queria dizer para o vereador Helder do Táxi que eu já fiz várias indicações ao Cabo Chiquinho Depois você me quanto dá uma à parte. sujeira, sim, a sujeira na Praça Toledo Barros, e lembrar que eu costumo dizer, o lixo está para a educação como a educação está para o lixo. Na Praça Maria Busolini, onde tem feira, é notório as pessoas próximo à lixeira, muito lixo no chão. Em relação aos andarilhos ou às pessoas que moram na rua,
Isso cabe ao prefeito desenvolver política pública através de cooperativa. Eu sou contra a pessoa morar na rua pelo estado de vulnerabilidade, porque depois fica doente, vai para o serviço público. Fica sob risco de vandalismo de outras pessoas, até judiarem dessas pessoas que moram na rua. E, obviamente, que no país europeu não costuma ter gente morando na rua, porque o frio mata a pessoa congelada. Então, vereador Helder, acho que está faltando mais conscientização, não só da parte do lixo, em fezes, mas também da juventude que andou indo lá na Praça Toledo Barros, droga, pino de cocaína, e os comerciantes, as pessoas que utilizam daquele espaço para o comércio dentro da praça. É revoltante, porque você chega lá, tem camisinha usada, tem N garrafas de bebida alcoólica, e, ao meu ver, falta a guarda municipal ser expandida na cidade e fazer o que lhe cabe realmente de direito, que é guardar o patrimônio público. Uma praça que antigamente era simplesmente era habitada, se usava como ponto turístico, até para recreação. Eu costumo dizer que quando a gente desce a lenha nos jovens, qual recreação tem na cidade de Limeira, tirando bar? Shopping vai ter que comer no McDonald's, a família gastar R$100, nem todo mundo, vereador, presidente Mir, nem todo mundo tem direito para ir no shopping. Quando você viaja para outros países, se exploram, por exemplo, os parques ecológicos, praças bem cuidadas, e aqui no Brasil não tem essa cultura, né? A gente, infelizmente, acha que é simplesmente ir em shopping, gastar para se ter um lazer. Então, realmente, a Praça Toledo Barros é um ícone, precisa ter um olhar mais atencioso pelo Executivo e, quem sabe, uma base comunitária fixa da Guarda Municipal para poder guardar aquele patrimônio que tem uma gruta lá e já serviu de cartão postal da cidade e hoje, infelizmente, sofre com o abandono e respeito o que a vereadora Mayra falou, mas o Executivo não é chegar lá, como diziam antigamente, né, que batia, punha no ônibus com R$50 e mandava, não é nada disso. Mas, poxa, andando na zona rural, o que tem de proprietário de terra querendo fazer parceria, e aí cria cooperativa, precisa pôr o cara para trabalhar, pô, porque ele acostuma e quer morar na rua, presidente, ele não quer ir para o abrigo, não, ele quer morar na rua e alguém paga conta disso, sempre, não existe almoço de graça, jantar custa o dobro. Obrigado. Com a palavra, doutor Marcelo Rossi. Todo mundo falou fora do requerimento. O requerimento não é isso. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Me levanto, viu, vereador Helder do Táxi, para parabenizá-lo, né, pela iniciativa. Acho que é sempre importante requerimentos dessa grandeza para trazer em debate, né, as nossas opiniões, as nossas discussões. Já que a gente não pode pedir uma questão de ordem para temas relevantes, a gente tem que aproveitar pelo menos esses requerimentos para fazer, né, esclarecimentos, fazer politicagem em cima disso. Mas parabéns. A exemplo do pastor Newton também, acho que como muitos aqui dessa casa, tem inúmeros requerimentos com relação à conservação dos patrimônios públicos, das praças, vereadora Constância Félix. É uma coisa assim que sempre me atrai às cidades vizinhas, cidades fora, quando nós vamos viajar, a gente vê o cartão postal da cidade, geralmente é a aparência, né, é a saúde das praças. E, lamentavelmente, as nossas praças estão abandonadas. Nessa oportunidade, como vereador, nós, em inúmeras visitas aos bairros, a gente vê que é uma solicitação da maioria da população, né, das proximidades das praças, que acolhem famílias, acolhem shows. Existe uma carência muito grande nesse sentido. Então, a exemplo disso também em requerimentos, pastor Newton, que nós já fizemos, com relação à gestão compartilhada das praças, eu acho que isso é uma solução muito importante, né, vereadora Érica, que nós tivemos aí em oportunidades bem lá no início de conversar com o secretário Trigo, né, e agora a Gazeta parece que traz em pauta isso, né, como tema, a importância dessa parceria de gestões compartilhada. Então, vereador Helder, eu acho que a proposta é excelente, o requerimento é importante, acho que todos nós devemos contribuir para a melhora, para a saúde das nossas praças, para a convivência das famílias nas praças novamente,
porque é um lugar que possibilita reunião, possibilita família. Então, eu acho que isso também representa a qualidade de vida. A exemplo dessas praças que trazem material, equipamento para exercício, né? Há pouco tempo lá estivemos na Reale com o seu Wilson, né? Também na manutenção daqueles equipamentos, na compra daqueles equipamentos em parceria com a Reale, fábrica de joias. Então, acho que a solução é essa, vereadora Constância Félix, é buscarmos alternativas com parcerias, com entidades privadas, vereador Vaguinho, para poder realmente reequipar, como acho que o pastor Newton falou, né, a Gruta da Paz, né, o Teatro Vitória, né, agora também titulado como Emiliano Bernardo. Eu acho que propagar mais essas riquezas culturais e naturais da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.